Olá pessoal, do grupo de síndicos fantásticos, aqui mais uma vez Josué Nascimento, da JN Manutenção Predial, e eu gostaria de estar compartilhando com vocês aqui sobre uma lei, a Lei 104, de 19 de setembro de 2007. Essa lei ela foi publicada no dia 21 de setembro de 2007 e entrou em vigor no dia 19 de 12 de 2007. É uma lei específica da Prefeitura de Campo Grande, aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, claro, e ela destaca e fala especificamente sobre elevadores. E eu aqui queria destacar, não vou falar sobre todos os itens da lei, todos os artigos e parágrafos, mas eu queria destacar alguns artigos que são importantes para a vida operacional do nosso condomínio no tocante à parte de elevadores. Tá? E queria começar pelo seguinte: em disposições gerais, na seção 1, a lei fala no primeiro artigo sobre a instalação e conservação, funcionamento e fiscalização de elevadores e outros aparelhos de transporte do município de Campo Grande, que serão regidos por esta lei. É interessante a gente também pensar que muitas vezes essas leis passam sem o nosso conhecimento, sem o nosso entendimento. E foi por esses motivos, por esse motivo que eu resolvi estar aqui compartilhando com vocês sobre isso. Então, é uma lei muito importante no tocante à parte de elevadores. E fala sobre conservação, funcionamento e fiscalização de elevadores. O artigo 2º diz: são os seguintes os aparelhos de transporte abrangidos por essa lei: elevadores de passageiros, que é o caso dos nossos condomínios, principalmente dos nossos condomínios unifamiliares, elevadores de carga, talvez elevadores que trabalham com carga, escadas rolantes, que não é o nosso caso, e elevadores residenciais unifamiliares, que também é o nosso caso, e elevadores para garagens com cargas e tal, que também não é muito o equipamento usados em prédios unifamiliares. Tá? Então, o artigo 2º fala sobre isso. O artigo 3º fala: o licenciamento dos aparelhos de transporte previsto no artigo 2º, junto ao Poder Executivo, no caso a Prefeitura de Campo Grande, é obrigatório, ficando sujeito à fiscalização municipal. Depois vem a seção 2, que fala da instalação e conservação e funcionamento, que talvez seja assim um dos itens da lei mais importantes para ficarmos atentos. E diz assim, no artigo 6º, da seção 2: a instalação e conservação de aparelhos de transporte serão privativas de empresas devidamente registradas pelo Poder Executivo. O que quer dizer isso na lei? Que a empresa que faz a manutenção do seu elevador tem que estar registrada junto à Prefeitura. Então é muito importante que quando você contratar para o seu condomínio, para o seu prédio, uma empresa de conservação e de manutenção dos elevadores, que a empresa apresente essa inscrição, que apresente esse documento de que ela está devidamente registrada na prefeitura do teu município. Isso é muito importante. O parágrafo 1º do artigo 6º diz assim: o Poder Executivo definirá as obrigações e os documentos a serem apresentados para registro das empresas e de inspeção e conservação, no caso de aparelhos de transporte, ou seja, os elevadores. Então, no caso, a prefeitura vai estar exigindo da empresa uma série de documentos que vão fazer com que esses documentos provem que a empresa está em condição técnica e operacional, em condições técnicas e operacionais, para estarem realmente dando assistência ao teu condomínio e aos elevadores que fazem parte aí do teu prédio. Parágrafo 2º ainda do artigo 6º diz o seguinte: em cada aparelho de transporte deverá constar, em lugar de destaque, placa indicativa com dimensões mínimas de 10 cm por 5, contendo o nome da empresa instaladora ou conservadora, endereço e telefones atualizados. Ou seja, é uma forma da empresa estar identificando, ou se colocando a sua identificação no elevador. Então, uma outra coisa importante. O artigo 7º diz o seguinte: além das demais exigências a serem estabelecidas em regulamento, o registro da empresa, de empresas instaladoras ou conservadoras, dependerá da indicação do registro junto ao Poder Executivo, de engenheiros responsáveis, técnicos, regularmente capacitado nos termos da legislação federal e das normas próprias expedidas pelo órgão de classe.
Ou seja, tem que ser um engenheiro, tá? Engenheiro mecânico, registrado no CREA, tá? Devidamente registrado, ele tem que estar totalmente habilitado para poder estar desenvolvendo essa função de responsável técnico pela empresa. Então, esse é um outro item importante e interessante para estarmos atentos. O parágrafo 1º do artigo 7º diz o seguinte: as empresas instaladoras ou conservadoras, os proprietários dos aparelhos de transporte, no caso, os elevadores, responderão pelo cumprimento desta lei, sendo passíveis das responsabilidades e penalidades em que ocorrem em virtude de infrações. Tá? Ou seja, essa empresa ela é responsável civilmente e criminalmente caso aconteça alguma coisa com o elevador do seu prédio, tá? pela negligência técnica em termos de conservação e manutenção. Tá? E no caso, todos nós sabemos que o síndico também responde civilmente por algumas irregularidades. Então é de extrema importância ficarmos atentos a isso. O artigo 8º desta lei diz assim: no caso de mudança do engenheiro responsável, deverá ser providenciada a baixa da respectiva responsabilidade junto ao Poder Executivo, no prazo de 15 dias, a ser indicado o novo responsável técnico. Tá? O artigo 9º diz: o relatório, e eu queria destacar bastante esse relatório, o relatório de inspeção anual, RIA, será expedido mediante a inspeção anual. Eu queria fazer aqui uma ressalva: normalmente são 12 meses. Ou seja, não é de janeiro a dezembro, é começando no mês 1 e terminando no mês 12. Se por exemplo, começar em fevereiro ou março, vai terminar fevereiro ou março do próximo ano. Então, são 12 meses, tá? No caso, a validade desse relatório. Então, voltando aqui ao artigo 9º, tá? O relatório de inspeção anual, RIA, será expedido mediante inspeção anual obrigatória inspeção anual obrigatória pelo Executivo Municipal ou por pessoa jurídica credenciada que não tenha qualquer tipo de vínculo com o fabricante de equipamento de transporte, instalação e conservação, bem como ligados à atividade de administração condominial e imobiliária. O que essa lei está querendo dizer aqui? Que o ideal é que, independente da inspeção da empresa, que é ela que fornece o RIA, independente, para não ter vício, tá, no caso de manutenção. Ou seja, a empresa pode ver alguma coisa, tá? E não estou dizendo que isso é uma prática, tá? Mas ela poderia ver alguma coisa ou nem ver, nem observar e colocar lá no relatório, no RIA, no relatório, nesse relatório de inspeção, que está tudo bem. Tá? E às vezes não está. Vou dar um exemplo para vocês. Eu fiz uma autovistoria num prédio e que estava precisando de trocar os cabos do elevador de serviço. E aí notificamos essa necessidade, e a empresa de conservação demorou muito a fazer essa substituição e a sinalizar isso. Tá? Depois, com uma outra sinalização nossa, esse cabo foi substituído. Tá? É claro que o cabo não estava numa situação de validade que pudesse colocar em risco a integridade física dos condôminos, dos moradores, mas havia uma necessidade de substituir esses cabos desse elevador. Então, esse relatório é muito importante. Tá? É feito anual, tem que se observar tudo. Tá? O ideal é que o síndico, o coordenador, o responsável, seja lá o síndico profissional, que ele acompanhe, tá? Esse trabalho. Muitas vezes o síndico não tem conhecimento técnico, mas às vezes tem um morador, tem um engenheiro no prédio que ele pode se disponibilizar por algum tempo, uma hora, e aí acompanhar isso pelo menos para estar dando uma olhada e uma acompanhada nesse tipo de trabalho. Bom, então esse relatório é muito importante. Posteriormente eu vou estar com calma para estar falando sobre esse relatório com mais calma para vocês. Então ele é muito importante. As empresas conservadoras, o artigo 10º artigo diz: as empresas conservadoras deverão manter serviço de prontidão com no mínimo de 2 técnicos capacitados para atendimento de situações de emergência, funcionando, olha só gente, funcionando 24 horas todos os dias da semana. O que o artigo 10 quer dizer?
que a empresa responsável pela manutenção dos seus elevadores, ela tem que estar disponível, com 2 técnicos disponíveis 24 horas, independente de serem dias úteis, domingo ou feriado. Ela tem que estar disponível. Tá? Quando você entrar em contato com a empresa e solicitar um problema que houve no seu elevador, ela tem que estar disponível o tempo todo. Isso é uma coisa também para a gente que chama a nossa atenção. E o artigo 11 diz: a instalação, funcionamento e conservação de aparelhos de transporte deverão obedecer às normas pertinentes à Associação Brasileira de Normas Técnicas, ou seja, a ABNT, adotadas oficialmente pela prefeitura do município. E o parágrafo 1º do artigo 11 diz: os teclados dos elevadores que tratam lá em cima, no inciso 1º, 2º e 4º do 2º artigo, deverão apresentar de forma destacada e padronizada a tecla destinada a acionar a abertura de porta ou parar o seu fechamento. Ou seja, aquele botão de emergência, aqui numa eventual situação em que a pessoa fique realmente confinada, presa dentro do elevador por qualquer motivo, então ela tem como acionar esse botão. Então, assim, são detalhes interessantes. Tá? E um outro ponto muito importante que fala o terceiro parágrafo do artigo 11, que diz muito, talvez assim, desses parágrafos, esse daí seja o mais importante, que diz assim o terceiro parágrafo: cada elevador terá um livro obrigatório de registro de ocorrências padronizado, onde serão anotados pelo responsável pela conservação as datas de suas realizações, os defeitos constatados, as peças substituídas e os serviços executados. Aí eu faço uma pergunta: o seu condomínio tem esse livro? O seu condomínio tem relacionado, tem lá a relação de todos os serviços que foram feitos e as peças que foram substituídas? Porque é uma forma de você estar controlando os defeitos. E muitas vezes uma peça deu problema e você tem como saber a data que aquela peça foi substituída e o espaço de tempo que está acontecendo esse tipo de problema na peça daquele elevador. Tá? Até para não acontecer um superfaturamento. Então, esse parágrafo, terceiro parágrafo da lei, é muito importante. Você ter esse livro para registrar todas as situações, todas as manutenções do elevador.